Cumprimento a vós todos com a paz do Senhor Jesus, com bom dia. E a palavra de hoje está em Filipenses 4, verso 10, que diz: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tesalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus por essa palavra abençoada. Graças ao Senhor por ter nos acordado, para nós estarmos aí vivendo um dia de vitória. Cada dia é um dia de guerra, mas a vitória sempre chega. Não existe guerra sem vitória. A vitória é de um ou do outro, mas nós vamos guerrear para nós ganharmos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela natureza, enfim. Glória a Deus. Nós lemos essa passagem, a qual Paulo estava agradecendo aos irmãos de Filipos, pelos irmãos ter contribuído para o seu sustento material, a qual Paulo estava dizendo que ele sabia contornar situações financeiras, pois ele trabalhava para o Senhor na obra, fazendo missão, né? Mas nenhuma igreja tinha combinado de dar ou receber alguma coisa da parte de Paulo. Nenhuma igreja tinha falado que ia sustentar ele ou ia mandar alguma coisa para ele. Se bem que depois, depois dessa carta, eu acho que mudou alguma coisa, porque teve igrejas depois que ofereceu salário para ele. Mas até então ele não estava recebendo nenhuma ajuda. Ninguém tinha combinado de dar um salário para ele, de manter ele com roupa, comida, calçado, com aquilo que era necessário para a sobrevivência material. Então ele falou isso. Ele falou assim: eu me regozijo muito no Senhor,
pois vocês lembraram de mim, né? Eu estou dizendo isso não por necessidade, porque eu aprendi a contentar com o que tenho. Então, quando ele recebia alguma coisa, ele ficava muito grato. Se ele não recebia nada, ele ficava grato, mesma coisa, porque ele aprendeu, aliás, a viver com o que ele realmente tinha, né? Então a gente vê, olha a necessidade, né? Que às vezes a gente não pensa nisso. Ou às vezes pensa, mas também não faz nada, né? A respeito dos servos do Senhor que trabalha na obra, né? E aqui eu fiquei assim muito, me compadeci de Paulo, por ele expressar dessa forma, né? Que ele sabia a contentar, ele aprendeu a contentar com o que ele tinha. Uma certa feita ele diz, a gente tendo que comer e com que se cobrir, estejais com isso contentes. Por quê? Porque ele estava vivendo isso, né? Ele estava entregue ao Evangelho, trabalhando, né, para o Senhor, deixou de viver para ele mesmo, até mesmo de trabalhar para ter um salário para sobreviver. Então ele entregou a vida dele totalmente para o Evangelho do Senhor Jesus, mas não foi combinado nada dele receber alguma coisa. Então ele aprendeu a acostumar com aquilo que ele tinha, né? Às vezes ele comia bem porque os irmãos chamavam ele para comer, se ele tinha uma roupa boa porque alguém doou, né? Assim, tipo nós, né? Tipo nós que trabalhamos na seara do Senhor. E é verdade mesmo, né? A gente aprende a viver com aquilo que a gente tem. E nós que servimos ao Senhor, trabalhando na seara, a gente mora às vezes numa casa ampla, nossa, coisa mais linda. E às vezes a gente tem tanta coisa, tantos móveis, tantas roupas, calçados, comida que é uma beleza. Mas chega tempo também que a gente é mandado para outro lugar e a gente tem que se contentar em morar em casa apertada, pequena e com poucas coisas, poucos móveis e às vezes nem móveis tem, né? É alguma coisa, só para sobrevivência. Mas o que é importante é a pessoa ser obediente, trabalhar para o Senhor, porque tudo vai ficar mesmo aqui, né, gente? A gente tem que usar porque é emprestado, tudo é emprestado, né? Então ele fala assim, ó, eu aprendi a contentar com o que tenho, né? E a gente vê que tem, agora repartiu várias, como que eu posso dizer? Tem vários evangelhos, né? Vários tipos de viver o evangelho hoje. Tem o tipo daqueles que vivem o evangelho e pregam para que venham ser ricos, muitos ricos, muito abençoados, né? E consegue isso, consegue arrecadar muitos fundos, constrói então uma igreja muito chique, o interior maravilhoso, né? E outros então têm muitos veículos, casas assim muito confortáveis, carros e tudo, através de trabalhar para o Evangelho, do Evangelho, vivendo do Evangelho. E outros já vivem assim como Paulo diz, né? Muito na escassez, aprendendo a viver com o que tem, comer o que tem e ser dependente realmente do que se provê da parte de Deus. Às vezes, como eu disse, às vezes a pessoa come muito bem,
E às vezes não. Às vezes vai ter lá apenas uma misturinha lá, qualquer coisa. Então a gente vê que formou muitas raízes, muitas igrejas diferentes, modo de pensar diferente, né? Há quem diga que se um servo de Deus, pregador mesmo assim, genuíno, convertido mesmo de verdade, se ele só tem uma bicicleta e come só arroz e ovo, e tem uns ternos lá bem velhinho, é porque ele não é abençoado. Ele não é abençoado. E talvez essa pessoa ela é tão íntegra e temente a Deus, uma pessoa que ora, que busca o Senhor, jejua, onde põe a mão, o Senhor opera maravilhas. Mas pelo fato da pessoa ser uma pobrezinho que mora aí no ranchinho, então ninguém dá muita, né? Ninguém liga muito. Mas também tem aquela, como eu disse, as raízes da prosperidade, coisa e tal, né? Como é diferente. Mas Paulo diz assim, que ele aprendeu a contentar com aquilo que ele tem. Ele falou assim também que ele sabia estar abatido, também ter abundância, em toda maneira. E em todas as coisas ele foi instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, a ter abundância, como também a padecer necessidade. Então, gente, Deus permite a gente gozar das coisas da terra, né? Mas é tudo nosso e tudo não é nosso. Tudo é nosso porque é a gente que desfruta, não é verdade? O rico, ele tem muitas riquezas, mas quem desfruta é o pobre. É o pobre que está lá vivendo dentro daquela casa, cozinhando, é o pobre. É o pobre que está ali lavando, cuidando, é o pobre, né? E então a gente vê que a gente aprende aqui uma grande lição, que também nada é nosso. Vai ficar tudo, né? Então, todas as coisas a gente pode no Senhor que nos fortalece. A gente pode ter abundância, mas também pode acontecer de nós não termos abundância. E aqui ele estava agradecendo aos irmãos de Filipos, porque a única igreja que dispôs a ajudar Paulo financeiramente foi a igreja de Filipos, né? E aí ele então escreveu essa carta agradecendo por eles ter mandado, né, o que era necessário para Paulo, né? E aí ele falou assim: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vocês. Só vocês lembraram das minhas necessidades. Então, irmãos, olha, será que nós não precisamos lembrar dos trabalhadores do Evangelho, né? Olha, eu fiquei aqui com o coração doendo a respeito de Paulo, tadinho. Oh, meu Deus, nenhuma igreja. Às vezes, porque aqui a palavra do Senhor diz que a igreja que mandava, eles enviavam, né? Eles em tal lugar, através do Espírito Santo, é lógico. Enviava os missionários. Quando se envia, precisa ter um sustento. Hoje, graças a Deus, né, que através de muita arrecadação, hoje tem os missionários que são sustentados pela igreja. E realmente não se pode mandar um missionário fazer alguma coisa e não mandar para ele o sustento. Hoje não dá, né, pessoal? Porque hoje tem muitos meios de ajudar os nossos irmãos que trabalham na obra, né? Aí então Paulo disse assim,
Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure isso. Eu estou procurando fruto que abunde para a vossa conta. Quer dizer que quanto mais você estende a mão para a obra, mais vai juntando na sua conta espiritual. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer isso, né? Eu não estou procurando dádivas materiais. Eu não quero que vocês pensem que eu estou incentivando vocês a fazer esse movimento, mas eu quero fruto que abunde para a vossa conta, porque sabendo ele que se os irmãos doassem, os irmãos cooperassem, sustentassem, isso aí ia para a conta deles, né? É um fruto que a pessoa vai receber da mão de Deus, né? Se você der um copo de água fria para um servo do Senhor, né? Você está ajuntando na sua conta, não é verdade? Quantos irmãos estão passando necessidade? Quantos irmãos estão precisando de uma ajuda, né? Não é só os missionários, um irmão que congrega do seu lado, um irmão que é o seu vizinho, um irmão que é o seu parente, um irmão que está aí com você. Você está sentindo no coração de mandar uma ajuda, você está retendo. É o Espírito Santo que move nos corações para as pessoas poderem ajudar, né? E às vezes a pessoa quer somente ajuda, mas não quer ajudar. A pessoa quer ser ajudado, mas não quer contribuir, não tem essa prática de contribuição, não tem essa disponibilidade, né? Às vezes a pessoa tem e ela amarra, ela fica amarrada, ela não tem a mão aberta para poder ajudar, não tem aquele coração que pode compartilhar. E ainda tem muitos irmãos que têm filhos, né, criancinhas. Eu sempre digo, vamos ensinar as criancinhas a compartilhar. Tem criancinha que ela pega um pedaço de pão, ela faz birra, mas a gente tem que ensinar essa criancinha a dar um pedacinho para o outro, para ela exercitar esse amor, esse dom de compartilhar, né? Tem dois, doa um, né? Você tem 2 balas, doa uma bala, não é verdade? Está com 2 pirulitos e tem outra criança, ela ajuda essa criança, né, para ela aprender a ser, como que eu posso dizer, a compartilhar, a dividir, para que ela também, ela não venha crescer avarenta, não é verdade? Então, Paulo diz, não que eu procure dádivas, não que eu estou procurando bens materiais, mas eu procuro fruto que abunde para a vossa conta. Então, nós temos uma conta. Essa conta está aberta no banco de Deus. Tudo que a gente faz através do nosso corpo, bem ou mal, está indo para a conta, né? E que essa conta seja só a conta de bem, né? Para a nossa conta que o Senhor está anotando as entradas, né? Vamos então depositar isso, né? Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Porque realmente é um sacrifício, né? Doar, gente, é um sacrifício. Só que esse sacrifício se torna agradável a Deus, porque você tirou, você repartiu, né? Aí então doaram, fizeram lá uma contribuição, uns dons, né, os donativos,
e enviaram para Paulo, e ele ficou muito feliz. Ele falou assim que era um cheiro de suavidade, era um sacrifício aprazível diante de Deus, esse ato que fizeram a respeito dele, né? E aí ele ficou muito contente e ele falou isso, que Deus, segundo as suas riquezas, que supriria todas as necessidades dos irmãos em glória por Cristo Jesus. Então a nossa recompensa, a gente pode até ser que recebemos aqui na terra, pode até ser, né? Quantas das vezes a gente doa alguma coisa para alguém, a gente recebe em dobro aqui mesmo. E ainda tem as riquezas celestiais para receber, né? Então, olha que bênção, olha o que o Senhor está dizendo para nós hoje, né? A respeito dos dons. Dons não é. Aqui não está falando dons, aqueles dons espirituais, profecia, curas, não é isso. Dons de doação, né? Então, se o Senhor estiver tocando seu coração para você contribuir, contribua. Para de ficar guardando coisa, para de estufar seu armário. E tem muita gente aí que você está com vontade de doar e fica retendo, né? Deus está te dizendo para você compartilhar, para você parar de ser avarento, mão mirrada, né? Você pode ajudar as pessoas, principalmente os trabalhadores do Evangelho, porque hoje em dia, gente, as pessoas passam para o outro uma visão muito ruim dos servos de Deus, né? Falando mal dos irmãos que trabalham para o Senhor. Mas nós não temos que ver isso, nós temos que olhar para a palavra de Deus, que é a verdade, né? Então, com certeza, o meu Deus, Paulo diz, né? Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Pode ficar tranquilo que o Senhor suprirá todos aqueles que contribuem. Deus é maravilhoso. Sabe por que a gente não contribui? Eu sempre digo que a gente tem medo que vai faltar para a gente. É verdade. A gente tem medo. A gente fala assim, se eu doar esse litro de óleo, vai faltar para mim. Eu só tenho esse. Você está entendendo? É isso que impede a gente ser um doador, né? A gente sempre pensa assim, vai faltar para mim. E se eu não tiver dinheiro para comprar? Entendeu? Então a gente muitas das vezes fala, eu não vou doar esses R$100 porque vai faltar para mim. Eu tenho ele de reserva. Então a gente não é um doador, um contribuinte, porque a gente tem medo que vai faltar para a gente. E é o contrário. Você sabe que quando chega no limite, é aí que Deus entra com providência, né? Ora, o nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Então a gente vê que como os servos de Deus exaltavam Deus, né? Até nas horas assim de coisas materiais. Toda a honra e glória sempre dando a Deus, ensinando nós a colocar o nosso Deus em honra em todas as situações, seja em abundância, seja na escassez, sempre honrando e glorificando ao nosso Deus e Pai, que é digno de receber honras. Aí ele termina com saudações finais, saudando e mandando saudação para todos os servos de Deus. E assim também, gente, nós vamos pegar para nós essa palavra tão maravilhosa e a gente vai aprendendo, né? Olha só o que Paulo passava, né? Passava necessidade, mas também tinha com abundância. Ele sofreu naufrágio, né? Foi perseguido, tantas coisas aconteceu, mas também andou em muitos lugares bons, em palácios, né?
em casa dos irmãos ricos, mas também, gente, né, não foi fácil. E assim nós venhamos também olhar para os irmãos e criar ânimo para a nossa vida. E aquilo que nós estiver precisando, pode ter certeza que o Senhor vai preparar se nós tão somente fazer o que Paulo diz, né? Dar honras e glórias e agradecer ao nosso Deus. Vamos agradecer por tudo que o Senhor tem preparado para nós, seja muito, seja pouco, né? Muitas das vezes a pessoa pega o prato de comida e nem agradece só porque tem aquelas coisinhas tão mirradinhas. Só agradece quando tem bastante. Não, vamos agradecer em todos os momentos, né? Para que o nosso Deus veja que nós somos fiéis a Ele em todo o tempo, né? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, faça prosperar o seu trabalho, a sua lavoura, a sua plantação. Venha andar com abundância. Que Deus venha abençoar o seu armário. Que Deus envie para você todas as provisões, porque você não tem retido, você tem doado, você é uma bênção. Continue assim, com seu coração aberto. Envie ofertas para os irmãos que trabalham na seara. Envie seus dízimos, sabe? Porque muitas pessoas não dizimam, porque não conhece, porque não sabe o que é isso, né? Porque, se você ganhar R$ 20, você vai tirar R$ 2 só. Se você ganhar R$ 100, você vai tirar R$ 10. Isso é dízimo, tá entendendo? Então, a gente pode ser fiel no pouco e no muito o Senhor nos colocará, né? Então, quanto mais a gente semeia, mais a gente vai recolher, né? Aí Paulo diz, irmãos, eu estou preocupado com a vossa conta essa no banco do céu, né? Glórias a Deus, que Deus te abençoe. E, gente, olha, se eu for contar os milagres que eu tenho recebido da mão do Senhor, vai tempo. Pode ser que em outra oportunidade, que nós tiver mais tempo, eu vou contar, tá? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós só temos que agradecer, né? Que você tenha um dia de paz. Que o Senhor Jesus Cristo dê cura, saúde para você e para toda a sua casa. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, ó justo Cordeiro.